Então, hoje a gente vai falar sobre figuras de linguagem, tá? Ontem a gente falou sobre denotação e conotação, tá? Oh, Jesus, não quer pular aqui meu PowerPoint. Tá, então ontem, revisando, né, denotação, é o emprego da palavra no sentido próprio, comum, habitual, né, que precisa, modo preciso, aquele que consta nos dicionários. Então, denotação, o D vem do dicionário, né, sentido real. E a conotação, emprego da palavra formada no sentido figurado, que depende do contexto, né. Então, conotação, penso em ser de criatividade, seria o sentido figurado, tá? Então, a denotação e a conotação, a gente vai, vocês vão ver que vocês vão usar bastante dentro da figura de linguagem, tá? A figura de linguagem são recursos linguísticos que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Esses recursos revelam a sensibilidade de quem os utiliza, traduzindo particularidades estilísticas do emissor da linguagem. As figuras de linguagem exprimem também o pensamento de modo original e criativo, exploram o sentido não literal das palavras, realçam sonoridades de vocábulos e frases e até mesmo organizam orações, afastando-as de algum modo de uma estrutura gramatical padrão, a fim de dar destaque a algum de seus elementos. Tá? Então, as figuras de linguagem, elas vão trabalhar muito, né, não com o modo literal, né, não o sentido denotativo, e sim mais com o sentido conotativo, né? As figuras de linguagem, elas são classificadas em figuras de palavras ou semânticas, figuras de pensamento, figuras de som e figuras de construção, tá? A gente vai ver primeiro as figuras de palavras, né? Ou chamadas também de semânticas. As figuras de palavras elas consistem no emprego de uma palavra no sentido não convencional, ou seja, no sentido conotativo, né? Naquele sentido criativo que a gente falou, né? Então, as principais são comparação, metáfora, catacrase, metonímia, antonomásia e a sinestesia, tá? Então, figuras de palavras, tá? Dividida entre essas que eu acabei de falar agora. Daí a gente ainda vai ver as figuras de som e as figuras de construção. Então, dentro das figuras de palavras, né, nós temos a comparação. Ocorre comparação quando se estabelece aproximação entre dois elementos que se identificam, ligados por conectivos comparativos, né, explícitos que estão aparecendo, como tal qual, assim como, que nem, etc. O pensamento é como um diamante bruto, tá? Então, veja, eu estou comparando o pensamento com o diamante, né? Um diamante bruto. Então, o pensamento é como um diamante bruto. Estou comparando. O pensamento é tal qual um diamante bruto. O pensamento é igual a um diamante bruto. Tá vendo? Então, olha, a comparação do pensamento com o diamante usando esses conectivos, né? Como, tal qual, igual a, né? Que nem, assim como, tá? A diferença da comparação com a metáfora é a presença de conectivos dessas conjunções comparativas, tá? Aí nós temos a metáfora, né? A metáfora vocês já ouviram falar bastante, né? Consiste em empregar um termo com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. Na metáfora, ocorre uma comparação em que o conectivo comparativo fica subentendido, né? Veja a diferença que é da comparação. Meu pensamento é um rio subterrâneo, né? Estou comparando meu pensamento a um rio subterrâneo e não estou usando conectivo, né? O meu pensamento é como um rio. Se eu falar que o pensamento é como um rio subterrâneo, ele seria comparativo, não seria uma metáfora.
A razão é a luz e a escuridão. Né? Razão é a luz. Estou comparando a razão e a luz. Observe que a razão está sendo comparada com a luz. Né? No entanto, não tem nenhuma conjunção comparativa. Né? Portanto, se a frase fosse a razão é como a luz na escuridão, né, a gente não ia ter uma metáfora, a gente ia ter uma comparação. Tá? Então, cuidado com comparação e metáfora. A comparação a gente vai usar aqueles conectivos, né, as conjunções. E a metáfora, a conjunção, ela fica implícita, né, ela não aparece. A razão é como a luz, comparação, né? E a razão é a luz, uma metáfora. Aí nós temos a catacrese, né? Ocorre por falta de um termo específico para designar um conceito, toma-se outro por empréstimo. Emprego inadequado de um termo devido à perda de seu sentido original. Ó, a quarentena já dura 2 meses, né? Na verdade, são 4 meses. Né? A quarentena já dura 2 meses. Quando fala quarentena, no seu sentido original, o que é quarentena? É o período de 40 dias, né? Mas o termo ele passou a ser empregado com sentido de isolamento, né? Então, veja, é um emprego inadequado de um termo, né? Porque perdeu o sentido do original. Ele comprou 2 dentes de alho para colocar na comida, né? Como que eu vou dizer que ele comprou 2 dentes de alho, né? O alho tem dente, né? O pé da mesa estava quebrado, né? Não sente no braço do sofá. Tá? Então, veja, são empregos, né? Empregos inadequados, de palavras inadequadas. Tá? E perde o sentido, né? A perna, o pé da mesa, o braço do sofá, né? Essa aqui travou de novo. Isso. Agora, figura de palavra sobre metonímia. Metonímia é a substituição de um termo por outro, desde que haja uma relação entre eles, né? Bom, assim, a gente pode ver uma substituição do autor pela obra. Você não vai acreditar, comprei um Caravaggio, né? Então, quando eu falo que comprei um Caravaggio, isso é, eu comprei um quadro do Caravaggio, eu substituí, né, o autor, né, pela obra. Possuidor pelo possuído. Amanhã vou ao médico e não se fala mais nisso, né? Quer dizer, você vai ao consultório do médico, não ao médico, né? Lugar pelo produto. Ela só fumava Havana e nada mais. Ou seja, ela fumava charuto produzido em Havana. Tá? Então, veja, é a substituição de um termo por outro, né? Uma vez eu falar, ela fumava charutos produzidos em Havana, ela fumava Havana, né? Amanhã vou ao consultório médico, amanhã vou ao médico, né? Comprei um quadro é, do Caravaggio, né? Então, comprei um quadro do Caravaggio. Caravaggio seria o nome do autor, né? Substituído pela obra. Efeito de causa, substituição de causa, né? Aqueles líderes insuflaram a guerra no coração dos jovens, isto é, insuflaram o ódio, a causa da guerra, né? Do continente pelo conteúdo. Todos os dias bebo uma xícara de chá de boldo. Na verdade, você beber o chá que está na xícara, né? Estou substituindo, né, continente pelo conteúdo. Do instrumento pelo agente. Amanhã, Amanda é um bisturi excepcional. Ela é uma cirurgiã excepcional. Da coisa pela apresentação. Ninguém fala mal da minha terra sem antes me pedir perdão. Quer dizer que ninguém fala mal do meu país, do meu estado, da minha cidade, né? Da minha origem. Né?
Estou substituindo, então, por uma representação. Ninguém fala mal da minha terra, do meu lugar de origem. Né? Do inventor pelo invento. O Linux é um sistema operacional gratuito. Isto é, Linux é a invenção de Linus Torvalds. A palavra vem da união do nome, seu inventor Linus, com Unix. Tá? Concreto pelo abstrato. Na minha vida, encontrei muita gente sem coração. Né? Quer dizer que eu encontrei muita gente sem sentimentos. Né? Então, a substituição que eu estou usando a palavra sentimento, né? Substituir por apenas um coração. Tá? É a betonília. A antonomásia ou a perífrase. Né? Antonomásia ou a perífrase é a substituição de um termo por outro que o caracterize, como se fosse uma espécie de apelido. Né? Figura que designa uma pessoa por uma característica feita ou fato que a tornou notória. A cidade eterna. Então, ao invés de eu falar assim, que é a Roma, né? Eu digo a cidade eterna. O rei das selvas ainda não é uma espécie em extinção. A gente já sabe que a gente está falando, quando fala do rei das selvas, a gente já pensa no leão. A terra da garoa está cada vez mais perigosa. Né? Quando fala terra da garoa, você já sabe que eu estou me referindo a São Paulo, né? A terra da garoa. O velho Chico vem sofrendo com problemas ambientais, né? O velho Chico, né? A gente já sabe que estamos falando do Rio São Francisco, que sofre com problemas ambientais. Tá? A sinestesia, né? É uma outra figura de linguagem que se mistura, né, numa mesma expressão, sensações percebidas por diferentes órgãos de sentido. Tá? Então, combinação de dois ou mais sentidos, ou seja, visão, olfato, audição, paladar, tato, né? Mistura numa mesma expressão as sensações, né? Dos órgãos de sentido. No doce caminho que percorri, ouvi cantarem os pássaros no calor da manhã. Tá? Então, veja que a palavra doce, né, aciona o que é o paladar. O verbo cantarem é a audição e o substantivo calor seria o tato. Tá? Um doce abraço, ele recebeu da irmã, uma sensação que é gustativa e uma sensação tátil. Tá? Alguns exemplos da sinestesia dentro da literatura. E um doce vento que se erguera, punha nas folhas alagadas e lustrosas um frêmite alegre e doce. Vendo? Eu tenho doce, eu tenho alegre, né? Eu tenho paladar, eu tenho sentimento. Né? Por uma única janela envidraçada, entravam claridades cinzentas e surdas, sem sombras. Então, veja, a mistura, né? A mistura de sensações, né? Claridades, né? Que seria a visão, surda, audição, sombras, que é a visão. Insônia, roxa, a luz, a virgular-se em medo. O aroma endureceu, o poço em cor quebrou. Gritam-me sons de cor e de perfumes, né? Mário de Sá Carneiro. Então, ó, a virgular-se em medo, né? O sentimento, o aroma, né? Perfume, em cor, as falas sentidas, sentimentos que os olhos falavam, né? O som, não quero, não posso, não devo cantar, também o som. Essa chuvinha de água viva, esperneando luz e ainda com gosto de mato, longe, meio baunilha, meio manacá, meio alfazema. Então, olha, esperneando luz, visão e ainda com o gosto, né? O céu ia envolvendo-a até comunicar-lhe a sensação do azul, acariciando-a como um esposo, deixando-lhe o odor e a delícia da tarde. Então, veja, tenho a sensação, né? Acariciar, né? O gesto, o odor e ainda a delícia, o cheiro e o paladar. Que tristeza de odor a jasmim, tá?
Então, essas daqui são as figuras de palavras, tá? Na sequência, a gente vai ver as figuras de som e as de construção, tá? Então, gente, é isso aí. Alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo? Tranquilo. Então, tá bom. Eu vou pedir que vocês façam o exercício da página 565 e 566, tá? Daí, na próxima aula, a gente corrige daí. Amanhã é aula de inglês, daí acho que só na outra semana que a gente tem aula de português. Tá bom? Tá. Então, até mais, gente. Tudo bem. Tá. Tchau, Beijo, tchau. Bom dia. bom dia e se cuidem.